Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Trabalhadores encontram divergências no saque do segundo lote do FGTS inativo. A Paz de Taubaté atende 300 pessoas da região. O Hospital Municipal de São José dos Campos faz mutirão de exames auditivos. Descubra os impactos que taxa rosa pode causar no seu bolso. E veja também: por que será que o 19 de abril foi escolhido para ser o Dia do Exército? Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Estamos recebendo aqui o Coronel Brion, ele é comandante do 2º BEC, Batalhão de Engenharia de Combate, e comanda também a Guarnição Federal em Pindamonhangaba. Vamos falar com ele sobre isso. Por que 19 de abril é o Dia do Exército? E as atuações do Exército Brasileiro, sobretudo em missões de paz, tanto durante uma guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil ajudou a pacificar, quanto em missões não tão onerosas como a do Haiti, mas também de natureza bastante sensível e grave. Já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. A declaração de imposto de renda à pessoa física 2017 deve ser entregue até o dia 28 deste mês. Quem ainda não fez a declaração, é bom ficar atento para não pagar multa por atraso. Este ano está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física às pessoas que se enquadram em 7 situações. Entre elas, os que receberam rendimentos tributários acima de 28 mil em 2016. Também está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que em 31 de dezembro de 2016 teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$300 mil. E está obrigado a entrega da declaração o contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das situações de obrigatoriedade de entrega prevista na Instrução Normativa 1690. Uma das novidades é a exigência do CPF das pessoas listadas como dependentes e que tenham 12 anos ou mais. E atenção, a entrega deverá ser feita até o dia 28 deste mês. O contribuinte que não entregar dentro desse prazo terá que pagar uma multa por atraso na entrega da declaração. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, considerando o valor mínimo de R$ 165,74 e o valor máximo que pode chegar até 20% do imposto devido. A prioridade para o pagamento das restituições são os idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais. Porém, quanto mais cedo entregar a declaração e sem erros, omissões ou inconsistências, mais cedo os contribuintes poderão sacar o crédito bancário. As restituições são normalmente em 7 lotes, né? O primeiro lote de restituição será feito em junho, já paga o primeiro lote, e o último lote será em dezembro. A prioridade são os contribuintes que entregaram a declaração primeiro. Então, quem entregou a declaração primeiro recebe a restituição antes. Das 29 mil declarações de imposto de renda à pessoa física 2016, mais de 700 mil caíram na malha fina e os contribuintes só receberam a restituição no último dia 17. A primeira é com relação aos rendimentos tributáveis do titular. E a omissão de rendimentos tributáveis é quando o contribuinte ele tem, por exemplo, tem 2 empregos e na hora de declarar, só declara um emprego. Ou ele tem um emprego e tem uma casa que ele aluga e não declara esse aluguel. Então, é a omissão de rendimento do titular e, por esse motivo, ele cai na malha. A segunda situação é a omissão de rendimento do dependente. O contribuinte, se ele declarar um dependente e esse dependente tiver algum rendimento, ele também tem que declarar o rendimento desse dependente. Se não declarar o rendimento do dependente, também vai cair na malha. E a terceira situação é despesas médicas elevadas. Essas 3 situações representou 70% de toda a malha do ano passado. Os contribuintes devem ficar muito atentos também com os falsos e-mails da Receita Federal. Segundo o órgão, eles não enviam e-mails e estas notificações devem ser excluídas. Você já ouviu falar em taxa rosa? Apesar do termo parecer inocente, a realidade é outra. Para muitas mulheres, essa expressão é bem familiar porque são conhecidas por gastarem mais que os homens. Não por serem consumistas, e sim por causa do valor empregado a mais nos produtos femininos. E o que mais chama atenção,
O preço é diferente para itens semelhantes ou idênticos ao masculino, mudando apenas a cor. Em média, os produtos destinados às mulheres são 7% mais caros que os dos homens. Quando se trata de taxa rosa, o setor de higiene pessoal é o que apresenta a maior diferença, 13%. Os dados são referentes a uma pesquisa publicada pelo Departamento de Consumo de Nova York. No Brasil, a situação não é diferente. Ainda que a média dos produtos femininos sejam 7% mais caras que os masculinos e essas diferenças isoladamente pareçam pequenas, quando somadas, podem causar grande impacto financeiro na vida da mulher. Além de ter que pagar mais caro nos produtos, dados do IBGE apontam que os salários são 26% menores que os dos homens. Perguntamos a algumas mulheres se elas já ouviram falar em taxa rosa e se já perceberam a diferença entre os preços dos produtos feminino e masculino. Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar em taxa rosa? Não. Você percebeu a diferença dos preços entre os produtos femininos e masculinos? Sim, são bem diferentes entre os femininos e os masculinos. Tem até uma diferença de 50%. Marcela Moraes, economista, fala que o fato das mulheres consumirem mais que os homens não significa que elas sejam mais consumistas que eles. As mulheres, elas são mais consumistas porque elas estão mais no mercado. Exemplo, o homem, ele trabalha o dia inteiro e hoje ainda eu tenho muitas mulheres que são donas de casa. São elas que fazem as compras do mês, é ela que compra a roupa da criança. Perguntamos a Marcela Moraes como as mulheres podem economizar com esse diferencial nos preços. O que o mercado faz para atrair a atenção das mulheres? Colocam, né, um produto que normalmente seria azul, preto, colocam rosa, porque as mulheres gostam de produtos diferenciados, né? Por isso, muitas vezes o produto é mais caro que o produto masculino. Como que eu faço para economizar, né? Eu tenho que pesquisar os tipos de produtos, o que eu realmente quero, né? A utilidade daquele produto e as diferentes marcas que existem no mercado. Para uma mulher, você precisa ter uma embalagem diferenciada, você tem que ter um apelo de marketing diferente, porque diferente do homem, ela é mais criteriosa, ela quer uma coisa diferenciada, ela não aceita qualquer coisa. Então, a diferença de preço acaba surgindo daí. Para economista, a cobrança extra prejudica o orçamento feminino. Produtos femininos mais caros vão impactar no orçamento feminino também, né? A gente deve levar em consideração que hoje as mulheres ainda, infelizmente, recebem menos que os homens. Você acha justa essa diferença? Não, nem um pouquinho, porque nós mulheres precisamos comprar bem mais, então nós sendo muito mais caro, fica mais difícil. Nem um pouco. Homem não tem tanta vaidade quanto a mulher e a gente acaba pagando mais caro, né? Até no caso, nós mulheres arrumamos cabelo, estética feminina, com a pele, né? Tem o lado do corpo que a gente se cuida, tudo fica muito mais caro do que o do homem. E não é justo, né? Tinha que ser legalizado igual. A Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade assinaram uma portaria que pretende diminuir a burocracia de acesso aos remédios. A medida deve trazer mais segurança aos investidores do setor. O governo assinou uma portaria para definir as atuações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O objetivo é permitir que a população tenha acesso a mais medicamentos, principalmente genéricos. Agora, o sistema de propriedade intelectual no Brasil será menos burocrático, evitando que os pedidos de registro de patentes fiquem paralisados. Segundo o presidente da República, Michel Temer, assim que a portaria for publicada, será possível oferecer remédios de maior qualidade. E é um impasse que durava década e meia. Quando se buscava patentear um novo medicamento, as áreas de vigilância sanitária e de propriedade intelectual não tinham clareza quanto à atribuição de cada uma. O resultado disso, todos conhecemos. As patentes não caminhavam. Nós unimos esforços para, como puderam perceber, para oferecer a cada brasileiro um medicamento acessível e de qualidade, assim como unimos esforços para estimular a pesquisa em prol da saúde.
Para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Pereira, essa mudança representa o fim de um impasse de pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos. A Anvisa será responsável por um consentimento prévio e o INPI pela análise dos critérios de pedido. Além de reduzir a fila de registro de patentes, o acordo dará mais segurança jurídica aos investidores do setor farmacêutico. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, o Supremo acolheu proposta da OAB Federal para convocar desembargadores e juízes criminais com o propósito de desafogar a pauta, porque tem muito processo lá dessa história da Lava Jato, são 500 ações. E com isso não vai deixar a coisa caminhar lento a ponto de dar prescrição para todo mundo. Alguns processos vão acabar prescrevendo, mas dessa forma, pelo menos, a gente dá cobro a essa situação dolorosa para a moral do país. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre os projetos desenvolvidos com os alunos da PAE de Taubaté. Aguarde um instante, voltamos já.